Soberano e grandioso Deus, estamos agradecidos, ó Pai, por este dia que o Senhor tem nos dado. Este dia, qual existe um sol ali fora brilhando. Esse dia que está tão bonito, Senhor. O clima um pouco mais frio, como disse o irmão, mas isso faz parte, ó Pai, da Tua maneira, da Tua criação. E o Senhor tem nos agraciado que podemos ter o dia frio, o dia quente, a primavera, o outono. E a natureza é uma Bíblia. E que este frio, Senhor, do natural, do qual somos agradecidos, mas que no espiritual fique longe de nossas almas a frieza. Nós possamos ser aquecidos, agradecidos e aquecidos pelo Senhor, pelo Teu poder, que é fogo e fogo consumidor. Nós possamos nesta manhã nos alegrar, por mais que estejamos em pouco aqui, Senhor, mas o Senhor tem os seus que o Senhor tem prazer em cuidar. Seja a nossa porção mais uma vez, e sei que teremos um grande tempo, porque o Senhor falará em nosso meio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Dia bonito, estava vindo e falei para a irmã Nair, que dia bonito. Ontem parece que ia ficar meio nublado, mas tá gostoso assim, né? Muito bem. Você está feliz? Você está bem? Você foi curado da gripe? Temos motivos para estarmos alegres, né, irmão Paulo? E bom, eu vi o irmão Paulo falando ali, eu disse, Deus é tremendo, porque a gente vai trazer um assunto baseado nisso, de sermos agradecidos pelo que temos e pelo que somos. Muito bem. Nós teremos no próximo domingo já a Santa Ceia, irmão. Vai ser dia 1º, né? Cheguei até a pensar em mudar, mas nós tratamos que ia ser dia 1º, no primeiro domingo do mês. Então não podemos sair fora disso. Eu sei que tem bastante irmãos, ou melhor, tem irmãos viajando, tem irmãos acamados, né? Como o irmão Jairo, está ali com a família, e ele passou pela cirurgia, está tudo bem, graças a Deus, está em casa já. Mas nós vamos fazer como nós já divulgamos, né? Por falar em divulgação, eu mandei fazer 2.500 folhetos e nós vamos fazer um evangelismo no próximo final de semana, de casa em casa, de porta em porta. E também fiz uma faixa provisória para colocar na frente ali com um nome, né? Provisório, porque nós vamos com o tempo deixar bonito aquilo ali, vamos arrumar aquela porta, o Adriano tem uma ideia de fazer um amadeirado, né, Adriano, um negócio assim, então nós não vamos mexer muito, né? Vamos fazer provisório e colocar uma lâmpada ali para clarear a noite, quarta-feira fica muito escuro, né? Então, mas nós vamos e nessa placa provisória que a gente fez, eu observei que o rapaz da gráfica lá, ele colocou o que está no folheto de evangelismo. Todo domingo ele colocou culto às quartas-feiras, 20 horas, domingo às 9 horas, e ele colocou, e todo o primeiro domingo do mês, Santa Ceia às 18 horas. Então nós vamos deixar como está, né? Então domingo próximo, Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia para os vencedores, para os que têm convicção da sua posição no corpo de Cristo. Amém? Bonito falar isso, né?
em meio a tantas adversidades e perplexidades, tem um povo que está dando seguimento na igreja que começou no livro de Atos, capítulo 2 ali, após a descida do Espírito Santo. Nós seguimos com aquela doutrina até o fim, ainda que vá minguando, ainda que vá ficando pouco, porque a palavra verdadeira não é para muitos, e ainda mais que o tempo está muito terrível, muito difícil, então ela é somente para os eleitos. A mensagem desta hora é para os eleitos de Deus. Amém? Muito bem. Vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 13, versos 5 a 8. E nós vamos meditar um pouco. Hebreus, capítulo 13, versos 5 a 8. Acharam? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? E assim com confiança, não meio termo, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Senhor, mais uma vez, levamos o nosso pensamento a Ti e pedimos que o Senhor venha ungir nosso pensamento, nossa voz, e ungir os corações para receber esta palavra, e que o Senhor a revele em nossos corações nesta hora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Eu estava pensando num culto que teve alguns dias atrás, que eu citei no meio da pregação. Eu citei a seguinte frase, mais ou menos assim. Eu disse: saia, não fique nesta miséria. Eu disse: saia dessa miséria, irmão. E eu fui para casa e aquilo me veio na mente, né? E eu disse: por algum propósito veio isso. E eu fui para a Bíblia, eu fui para a mensagem, e nós começamos a ver a maneira, o que nós quisemos falar, queríamos falar sobre aquilo. Eu escutei uma parte ali, porque isso não quer dizer que eu estava falando com uma pessoa de nível social, uma pessoa mais pobre, mais humilde, uma pessoa que tem um trabalho inferior a uma pessoa que é estudada, que é formada. Todo trabalho ele é digno. Todo trabalho que você for fazer, ele é digno. E não existe, para Deus não tem classe, não tem diferença de classe. E nós vamos entender que todos nós somos ricos. Amém? Porque, como o Paulo disse, o senhor estava inspirado para falar isso, vai ver que Deus vai falar conosco nesta manhã. O que nós queremos dizer é a questão da pessoa ser miserenta, se é essa a palavra certa, avarenta. Porque são extremos. Existem pessoas que têm muito e querem ganhar muito mais. Existem pessoas que não têm nada,
não faz uma economia, não corre atrás dos seus objetivos. É dois extremos. E nós temos que entender o centro da coisa. Pessoa que morre para enriquecer, deixando as coisas de Deus de lado, é um miserável. E muitas vezes aquele que a gente pensa que não tem muito é rico. Nós vamos ver dentro da mensagem. Então, outros têm tanto medo, tem dinheiro suficiente para viver bem, mas ele é avarento, ele tem tanto medo de que lhe falte as coisas, que nenhuma oferta ele tem coragem de dar, que é para Deus. Outra coisa, ele não vive, ele não compra, ele não se veste bem, porque ele tem medo que vai faltar, ele quer entesourar. Perde de viver a parte boa da vida, porque está sempre com aquele espírito de miséria sobre ele. É isso que nós quisemos falar. Não questão de ter um irmão mais pobre, que nós queremos dizer para ele sair daquela pobreza. Aquilo lá para ele, ele está feliz daquele jeito. É a porção dele, não falta nada, nós lemos aqui. Para nós nos contentar com aquilo que nós temos, ter os nossos costumes sem avareza. O que é avareza? Vamos ver o que é avareza aqui. Avareza é o desejo ardente de acumular riqueza. Mas então, aqui, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para não ter esse desejo, para não ficar com medo de ficar pobre. Seja o vosso costume sem avareza. E aqui está dizendo que é o desejo ardente de acumular riqueza. Avareza é a falta de generosidade. Avareza é a mesquinhez, a sovenice, a insignificância e a miserabilidade. Miserabilidade. Isso é avareza. E avareza tem a ver com idolatria. Idolatra o dinheiro. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Pessoas que Jesus salva o pobre. Pessoas que têm uma mentalidade, irmão Flávio. Alguém disse um dia para mim que a Bíblia diz que é difícil o rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não diz que não pode. E também não é uma agulha, aquilo era um lugar onde passava o camelo para ir, para fazer o trato dele, não é uma agulha. Senão daí não tem como mesmo. Aí não tem como mesmo, uma agulha. Então quando você lê a Bíblia sem revelação, você fica falando essas bobagens. Mas Salomão foi o homem mais rico, o homem mais rico que Deus abençoou tanto, Abraão, e eles não eram salvos. E Jó se tornou muito mais rico. Então, Deus salva o pobre. Amém? Deus salva o rico. Deus salva o milionário. Cremos nisso. E nós vamos ver como é verdade aqui. Sim. Não é bem assim. Então, veja, o que vai valer para nós é a nossa atitude em relação àquilo que Deus nos deu. Atentando, vamos ler de novo. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Um tem mais, outro tem menos. Mas seja contente com aquilo que você tem. Por quê? Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Veja, e assim com confiança ousamos dizer, não temerei o que pode me fazer o homem. É isso que é tremendo. Isso fala aqui comigo, mais aqui, fala ali, fala lá. Porque ele disse, eu não te desampararei.
Eu não temerei o que possa me fazer o homem. Quer dizer, se o homem abandonar, se a porta do emprego fechar, se a coisa não andar, Ele prometeu que Ele nos ajudaria. Com confiança nós podemos dizer, a nossa vida está nas mãos de Deus. Veja, o profeta diz, na mensagem A História da Minha Vida, ele diz, eu descobri isto, que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Ei, glória a Deus! Felicidade não consiste em riquezas. Eu posso ser rico e ser feliz, eu posso ser pobre e ser feliz, porque é estar satisfeito com a porção que coube a mim ter um pouco mais, eu sou feliz, coube a mim ter um pouco menos, eu sou feliz igual. Isso é felicidade. Veja, mas há pessoas que o dinheiro é tudo para eles. O profeta diz na mensagem, não estou lembrado do título, para quem iremos nós? Ele diz, muitas pessoas edificam sobre riquezas, edificam a vida sobre riquezas. Eu estou rico, eu estou bem. Um dia alguém disse para mim assim, disse para mim e para um outro pastor amigo que estava perto, ele disse, eu tenho algo comigo, que eu tenho que estar bem disso aqui para poder estar bem, minha vida está bem. Ele disse, eu tenho que estar bem, é uma coisa minha. Se eu não estiver bem, ganhando bem, eu não estou bem. Daí é fácil. Jó, já pensou se Jó falasse isso? Quando Jó começou a perder, quando Jó começou as coisas aí dá tudo errado. Se ele falasse assim, olha, eu não estou bem. Quando aquela viúva, o profeta Isaías chegou e falou, como vai? O profeta Elias, ela com o filho morto, ela disse, eu não estou bem. Não, ela diz assim, vai tudo bem. Vai tudo bem. O eleito vai tudo bem. Vai tudo bem. E uma pessoa disse, se eu não estiver dinheiro, se eu não estiver faturando, para mim não está bom. Ele se tornou um escravo. E nós vamos ver aqui. Aleluia. Muitas pessoas edificam sobre riqueza, elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro podem ganhar. E dizem, se eu não puder gastá-lo, meus filhos poderão depois de mim. Claro, você deve ter suas economias, não gastar em qualquer coisa, agora também se privar de fazer coisas, porque tem que guardar dinheiro para os seus filhos. O salmista Davi disse, eu já fui moço, e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigando pão. A herança dos seus filhos vão receber quando você for fiel aqui. Quando você for fiel na palavra, Deus cuidará deles, nunca vai faltar nada para eles, não. Agora você tem tesoura para os filhos, tudo bem, dentro da sua porção. Você deve fazer sim para os seus filhos, dentro da sua porção. Mas veja, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Isso é palavra de entrar em nós. Nós conhecemos, nós sabemos, a nossa igreja é uma igreja pequena, a gente conhece um ou outro. Quantas pessoas passaram por aqui que tinham condição, mas não podiam comprar uma roupa, não podiam andar diferente, um pouquinho melhor, por quê? Porque ia faltar no final do mês. Aí tu olhava e pensava, meu Deus, como pode? Que tipo de fé é essa? E vão embora, não deixa para ninguém. Mas o profeta diz assim, veja, eles tentam ganhar dinheiro e dizem, se eu não gastar, meus filhos vão gastar depois de mim. O que causa? O que isto causa? O que isto causa? Leva de volta à escravidão.
Você se torna escravo do seu dinheiro. Ai, meu Deus, livra nós disso. Muitas pessoas, talvez não. Você não precisa ser milionário para isso. Basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado quanto um milionário. Meu Deus, está vendo? Há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estarão no inferno, porque é a sua atitude a respeito o que Deus lhe tem dado. É a sua atitude com respeito ao que Deus lhe tem dado. E se você edifica sobre riqueza, põe o dinheiro em primeiro lugar, isso cairá. Deus em primeiro lugar. Aleluia. Veja, esta mensagem, o som incerto, o profeta diz, irmão Paulo, eu ia ler por último esta mensagem, mas veja, ela cabe agora aqui. Rombrando disse assim: eu estava outra noite em uma casa pobre, realmente pobre, diz ele. E o homem disse: eu vou lhe dizer, eu simplesmente não sei, eu simplesmente não sei como fazer para viver com minha renda. Aleluia. Falando para o profeta. Eu simplesmente não sei como fazer para viver com minha renda. Veja. E eu olhei ao redor, e ele tinha trabalhado. Já tinha trabalho. Pelo menos estava ganhando. Ele tinha trabalhado. E ele tinha uma pequena velha esposa ali, que era tão fiel quanto podia ser. Quanto podia ser. E 4 ou 5 criancinhas, das carinhas sujas ali no chão. E eu disse: rapaz, você é milionário. Aleluia. Quatro ou 5 criancinhas ali, não sabendo como ia viver com a renda. E foi falar logo para o profeta. Não sei como fazer, irmão Brano. Mas estava falando para um homem cheio do Espírito Santo. Irmão Brano olhou a sua esposa, fiel a ele, fiel, companheira, que é a melhor coisa que Deus dá para um homem depois da salvação, é uma companheira, é uma esposa. A melhor coisa depois da salvação que Deus dá a um homem é uma boa esposa, que é fiel, que cuida da casa, que não esbanja, que é companheirona. Vamos junto, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Não vamos fazer porque não dá, não tem problema, no próximo mês nós faz. Não, mas quando tem uma que passa só no ouvido, a Bíblia diz que é pior que goteira. Salomão não era rico, Moisés. Salomão disse que preferia morar no meio numa casinha, num chalezinho, na beira de uma água, que não tivesse nada, do que morar numa mansão com a mulher rixosa. É terrível. Por isso que os casamentos não suportam, não tem estrutura, não sabe suportar o momento que vai passar, aquela dificuldade, aquela crise vai passar e tal. E também chegar ao ponto de dizer assim: não, nós vamos ser contentes com o que Deus tem para nós. Não é verdade? Mas o profeta vem e mostra aquilo. Olhou aquelas criancinhas. E outra coisa, pessoas que casam. Eu tinha um escrito aqui, não sei onde é que foi parar. Ela vários conselhos. Se você pensa dessa maneira, não case. Se você pensa dessa maneira, não case. Se você pensa dessa maneira, não case. Porque tem que pensar antes. Vou casar, mas daí casa, fica não sei quantos anos pecando, não sei como que consegue, fazendo controle de natalidade.
porque tem medo de faltar o pão, que tem que construir primeiro. E a Bíblia como é que fica? Se não tem condição, não case. Mas você casa para constituir uma família. Você casa para ter teus filhos. Ou para que é? E se eu fosse uma moça e alguém fala, e um rapaz falasse para mim, graças a Deus que eu não sou, né? Eu sou homem. Mas se um rapaz falar para mim um dia que eu fosse namorar, dizer, eu vou cuidar, não é hora de ter filho, eu dizia, ó, segue teu caminho, rapaz. Tu tem que casar para ter uma família. É a Bíblia que manda. E vice-versa, a moça disser assim, não, eu vou me cuidar um pouco, não sei o quê. Mas tu casou para quê? Se eu sou teu esposo, estou dizendo que é isso que eu quero, você casou para nós viver o resto da vida. Você vai ser bonita para mim sempre, sempre. O verdadeiro amor, ele olha, e com mombrante assim, os óculos daquele homem foi embaçando. Ele se casou, um casal que estava fazendo 60 anos de casado. E ele, um jovem, fazendo aquele casamento, e ele perguntou, Joe, você ainda acha ele bonito? Ou perguntou para ela, você acha ele bonito ainda? Ela disse, com certeza. E você, John? Para mim ele é lindo como o dia que eu conheci ela. Porque o amor não é somente na beleza, não. E o amor não vê defeito. Então você casa para ter família. Não quer ter família, não case. É bom a escola dominical, né? E o profeta chega nesta casa, irmão Paulo. Uma mulher ali, primeiro ele estava trabalhando. Estava pouco salário, mas estava trabalhando. Ele tinha uma pequena e velha esposa ali, que era tão fiel quanto podia ser. E 4 ou 5 criancinhas das carinhas sujas ali no chão. E eu disse, rapaz, você é milionário. E ele disse, bem, irmão Brana, eu não contestaria a sua palavra. Eu pego esses segredos aqui, mané. Para pessoas que vai falar com o pastor fica falando, ele fica, mas não é assim, não é assim. O profeta, o irmão aqui pobre, o profeta disse que ele era pobre. Não sabia como fazer para viver com o salário dele. Quando o irmão Brano olhou para a mulher, para os filhos, falou, você é milionário? Ele falou, bom, eu não vou contestar a tua palavra, o senhor está falando, eu creio nisso. É o segredo de ser abençoado. Ele disse, eu não contestaria a sua palavra. Ele disse, irmão, eu não tenho nem 10 centavos. Eu não contesto a sua palavra, o senhor está falando, mas eu não tenho nem 10 centavos. E eu disse, mas você tem algo que o dinheiro não pode comprar. Eu disse, você tem uma pequena velha esposa aqui, provavelmente não tem nem 2 vestidos para a sua aparência. Não tem nem 2 vestidos. E se ela tem, foi alguém que lhe deu. Porque o homem simplesmente trabalha por dia, ocasionalmente. E eu disse, olha aqui, mas ela é simplesmente tão leal quanto pode ser. E eu disse, há muitos milionários nesta noite que daria cada centavo que tem para chegar em casa e ter uma esposa assim. Veja, irmão. Eu disse, suas esposas dos milionários estão fora dos milionários que o irmão Brando está falando aqui. Ele disse, daria qualquer coisa para ter uma esposa igual o senhor tem. Porque muitos milionários, suas esposas estão fora com um grupo de homens em alguma parte, ou em um bar em algum lugar, maldizendo, cantando, fumando, rodando por aí à noite e coisas assim. E mesmo assim ele a ama. Mas veja o que ele tem. Toda a sua vida está enrolada com aquela mulher. E veja a maneira que ela está agindo. E vice-versa. A mulher para o homem também da mesma maneira. Veja, não há nenhuma diferença. E chegar um tempo onde tudo isso somente será simplesmente uma aglomeração de pecado. Uma aglomeração.
Então eu disse: você é rico. Olha para os seus filhos. Quantos pais que estão andando por aí hoje com milhões de dólares, que dariam tudo o que eles têm, se aquela pequena criança espasmódica que ele tem estivesse sadia como as suas crianças estão esta noite? Ser agradecido? Ser agradecido por tudo? Ser agradecido? Veja, tão sadia como as suas estão. E ele começou a olhar para mim, e eu disse: veja, você disse que tinha algumas coisinhas de feijão e pão, que você tirou do que fez nesta tarde, e tem pão e feijão para os seus filhos nesta noite? Eu disse: cada um deles está com o estômago bom e pode comer isto, e você comeu também. Veja, e quantos milionários, ele cita um homem aqui, ele diz que o John Rockefeller, um milionário, daria friamente $1 milhão se ele pudesse comer um prato de repolho. E eu disse: você disse que se assentou perto da janela esta manhã, e o vento gelado soprava para dentro. Ele assentado em um palácio, em algum lugar, mas mesmo assim, se ele tivesse de se assentar ali para comer um prato de repolho, com aquele vento gelado soprando para dentro, colocava um pedaço de papel ali e disse: ele daria $1 milhão para comer uma vez, como você pode comer a qualquer hora. Só tem feijão em casa, só tem pão, mas você pode comer, seu estômago fica bem. Agradeça a Deus pelo estômago que está bem, que o milionário lá do outro lado daria qualquer coisa para comer um pedaço de pão, e não pode. Veja, e são coisas que o dinheiro não compra. A saúde o dinheiro não compra. A paz o dinheiro não compra. O amor o dinheiro não compra. Veja, quantos cegos, com uma bengala em sua mão, tateando pelas ruas, daria cada centavo que ele tivesse pelos seus olhos. E você não pode avaliar as coisas que são realmente ricas com as coisas que nós a chamamos de ricas. Há coisas que são realmente ricas e há coisas que nós a chamamos de ricas. Ó Deus, agora me perdoe, membros de igreja. Esta é a razão que estamos tentando dizer nesta manhã. Ele diz aqui, veja: portanto, hoje o homem que é rico é o homem que está em Cristo. Veja, digamos que você tem uma boa visão, boa saúde, muito dinheiro e tudo mais, mas mesmo assim, sem Cristo você está perdido. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu e não sabe disto, Isto é o que a igreja de Laodiceia foi. E nós temos coisas que o dinheiro não compra. Veja, irmãos, a mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, o profeta diz assim, falando sobre salvação. Há pessoas que dizem assim: Deus só salva o pobre. Eu ouvi isso de um ministro, que o profeta era tão pobre, nasceu pobre e morreu mais pobre do que nasceu. Eu disse: eu não conhecia esse profeta. Eu conheci um que Deus falou para ele que a ele não era permitido armazenar riquezas, mas ele não tinha falta de nada. Mas quando ele nasceu, ele tinha falta. Quando ele nasceu num casebre. Ele tinha desejo de comer, chupar picolé, não tinha dinheiro, aquela história.
pai dele deixava de comer na mesa para dar para os irmãozinhos dele. Mas ele disse: hoje eu posso dar um jantar para a igreja. Hoje eu posso patrocinar um almoço para a igreja. Deus salva o pobre, Deus salva o rico, Deus salva o milionário. Porque há muitos milionários que têm um espírito de gratidão a Deus. O que ele faz, ele reparte, ele investe na obra. Ele não tem orgulho. O profeta diz assim, quando ele começou a pregar essa mensagem, são 3 etapas: a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. E ele diz que Daniel havia profetizado que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Porém, aqueles que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. E eles farão proezas. Proezas de fé estão se manifestando ao redor do mundo. Ao redor do mundo, hoje à noite, rapidamente as proezas de fé estão caminhando. Por todas as nações, grandes campanhas. Os cegos enxergam, os mudos, ou melhor, os surdos ouvem, o coxo anda. Pessoas de todos os caminhos da vida estão aceitando e estão recebendo o Espírito Santo. Não somente o pobre, o mendigo, porém o milionário e tudo mais. Deus está tomando e colocando o seu manto sobre cada um e dando-lhes um convite para a ceia de casamento. Um pobre cheio do Espírito Santo, um rico cheio do Espírito Santo e um milionário cheio do Espírito Santo. Porque Deus coloca o manto sobre todos e todos são igual. Aquele manto que o homem ficava na porta e colocava para os convidados que chegavam no casamento, das bodas, era para deixar todos igual, um perante o outro. E o Espírito Santo nos deixa igual. Não tem maior aqui dentro, não tem menor aqui dentro. O maior lava o pé do menor, porque Jesus era o maior. E ele disse: eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. E aquilo mostrava que somos todos iguais. Veja, então aqui ele está dizendo que Deus estava batizando com o Espírito Santo e fazendo proezas, salvando não somente o pobre, porém o milionário e tudo mais. E aquilo era o manto que era colocado sobre eles. Agora, pessoas que pensam que o dinheiro é tudo. Pensam que o dinheiro é o seu Deus. Agora o profeta prega nesta mensagem o livro da vida do Cordeiro. Ele diz o que é o valor. Ele disse: eu pensei muito esta semana, e eu pensei o que é valor. Eu comecei a pensar e eu disse: sabe, se eu tivesse 100 milhões de dólares que estivesse aqui numa pilha, e eu tivesse um botãozinho aqui, e se apertasse esse botão eu perderia meus 100 milhões de dólares, mas eu chegaria a conversar com meu velho pai, que já partiu, como que por 1 hora, um ser mortal novamente. O que eu faria? Faço essa pergunta para você. 1 milhão de dólares aqui no monte. E um botãozinho ali. Se você quiser, traz seu pai, conversa com ele, que já partiu. Mas você perde 1 milhão de dólares. O profeta disse: o que eu faria? O que você faria? Principalmente se o papai partiu sem salvação. Eu queria ter essa oportunidade de colocar meu pai sentado e pregar para ele. Seria o maior privilégio para mim. Veja, e o profeta disse assim: o que eu faria?
eu não teria hesitação, eu apertaria o botão e eu daria 100 milhões de dólares esta manhã para colocar meu pai sentado nesta cadeira enquanto eu ensino esta lição. Então, quanto vale o dinheiro? Quanto mais é uma alma do que o dinheiro, está vendo? Quanto mais é a alma do que o dinheiro. Aí ele começa a contar sua experiência, e eu espero que Deus nos ajude através disso aqui. Você que está escutando, que vai escutar, o que é o valor? Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele diz agora, falando com a mãe dele, a senhora lembra de quando eu tinha aquele velho Fordinho, modelo T, velhinho, 1926? Como eu polia aquilo. Eu era bem jovem, mais ou menos 16, 17 anos, e eu era pecador naquele tempo. E às vezes, eu trabalhava com o senhor Garter, lá na época, e depois de domingo à tarde, domingo de manhã, eu ia e afiava todas as peças. Ele era pecador, porque o domingo não é para se trabalhar. Nós não guardamos um dia de sábado nem de domingo, mas nós honramos a Deus no primeiro dia da semana. Domingo foi o dia da ressurreição, primeiro dia da semana, melhor dizendo. E ele disse, eu era pecador, e eu trabalhava, e domingo de manhã e o domingo à tarde eu afiava as peças e as coisas para o compressor de ar, e eu limpava domingo à tarde. E eu polia aquele velho Fordinho, a ponto de parecer que a pintura dele quase desgastava. Que coisa! Aleluia! E ele diz assim, quase desgastava. E se eu tentasse esta manhã encontrar uma peça daquele Ford, se eu tentasse encontrar uma daquelas pontas daquele compressor de ar, onde estaria? Onde estaria? Ao mesmo tempo que eu podia estar ganhando almas, eu estava polindo o meu velho Ford. Eu queria saber onde está o valor disso. Eu trabalhava domingo de manhã, o tanto quanto me deixasse. E eu ficava agradecido por isso, porque eu estava endividado. Mas o que? Mas a que isso me levou? Mas o que levou a isso? O que eu ganhei com isso, diz o profeta? O que eu ganhei com isso? E ele diz assim, irmão, ele procurou 3 irmãos, o irmão Leiro Forte, o irmão Neville, os ministros que estavam ali. E eu pego o irmão Paulo, o irmão Oséias, o irmão Natan. E ele disse, agora irmãos, se alguém me procurasse a mim e aos irmãos esta manhã, todos nós aqui, nós 3, e dissesse, ministros, vou dar a cada um de vocês $1 milhão. Pensou, irmão Oséias? Irmão Natan? Alguém chegasse e me dissesse, eu vou fazer isso, vou te dar $1 milhão. E eu dissesse, irmão Oséias, irmão Natan, digo-lhes o que vou fazer com esse $1 milhão. $1 milhão para cada um de nós. Vamos sair, vamos encontrar todas as pessoas pobres que pudermos, vamos fazer todo o lar feliz, ao comprarmos para as criancinhas umas roupas, quitarmos a hipoteca, as dívidas, comprarmos uma casinha para o irmão, para a irmã, nunca sentiremos falta disso. $1 milhão para cada um de nós, irmão Oséias. O profeta diz, o juro disso se encarregaria de tanto quanto pudéssemos fazer com isso. Colocar em um bom investimento, algo assim. E então o que faríamos? Isto seria bom. Isso se nós não falássemos para ninguém, fizesse isso de coração quietinho. Nós ficaríamos satisfeitos. Ajudando o pobre, comprando uma casa, comprando até mesmo um carro, fazendo algo. Não é verdade? Nós ficaríamos satisfeitos com isso. Mas agora em 100 anos a partir de hoje, irmãos,
precisaria de um milagre de Deus se ainda estivéssemos vivendo de hoje a 100 anos. Não é verdade? De hoje a 100 anos. Vocês sabem disso. Ora, estaríamos na eternidade. E de que serviria $1 milhão ou tudo isso de alimentar os pobres e as coisas que fizemos, está vendo? Não significaria muito. Se eu tivesse 1 bilhão esta manhã, de que me nos serviria depois de termos partido? Vou enriquecer, vou correr atrás, deixar as coisas de Deus de lado. Mas o que vai adiantar depois que partir? O profeta diz assim: mas deixe-me contar-lhe uma coisa. Nós não temos esse dinheiro. Você é um homem pobre, todos somos isso mesmo, vivemos do donativo do povo, sendo ministros. Mas irmão, um menininho na África, ou mais ou menos dessa altura, uma prostituta de rua de Louisville, eu digo de Novo Hamburgo, de onde quer que seja, uma alma salva na eternidade, quando aquela estrela estiver brilhando no além, o nosso nome estará envolto nisso. Aí está o seu valor. Não é quanto você tem, quanto você deseja, é quanto você pode fazer para salvar almas para Cristo. Veja, o nosso dinheiro se desfará, mas uma alma salva, irmão, isso é que é valor, isso que é fazer um bom investimento, ganhar almas para Cristo. E muitas vezes nem a pessoa não está na sua posição, deixando Deus de lado. O profeta diz: eu poli aquele velho Fordinho, e esta manhã na garagem ali encontra-se um Cadillac que me deram. Mas um dia destes, esse Cadillac será como Ford, não mais será, mas Deus ainda será o mesmo. Mas se eu salvar uma alma para Cristo, irmão, enquanto haja eternidade, a glória de Deus repousará nesta alma. Isso é valor, isso é o que nós devemos colocar em primeiro lugar, porque como disse o irmão Paulo, Ele tem nos dado tudo, Ele tem cuidado de nós somos pessoas ricas, podemos respirar, podemos enxergar, podemos caminhar, podemos trabalhar. Veja, o que é o valor, diz o profeta. De qualquer forma, de que adianta quando você luta para conseguir respirar e o médico vê o pulso cair? De que serve todo o dinheiro e toda a popularidade que as pessoas têm? As pessoas batem nas suas costas, ou você se torna uma grande pessoa? De que lhe adianta isso? De nada. Fica aqui na terra. Desvanece, fica aqui na terra. Mas uma alma salva, você verá seu nome envolto nela pelo tanto de tempo que a estrela da manhã resplandecer no céu. Amém? Por isso vamos salvar almas, irmãos. Cada um, vocês donas de casa, vocês não têm que ser pregador. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Lembre-se, as coisas eternas são as que duram para sempre, e isso é salvar almas. Seja isso a primeira coisa de todo o seu trabalho, de todas as suas ideias, de todos os seus motivos. Salvar almas. E parece que mudou a mensagem, mas Deus está nos falando nesta manhã. Mudou mesmo aqui o andamento, mas é salvar almas. Fazer algo para Deus. Estamos muito apegados no Fordinho. Todo mundo cuidando do seu Fordinho. Ninguém tem um plano para salvar almas. Comece alguma coisa. Estava falando com um irmão essa semana. Se um dia Deus der algo para nós, secular, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O domingo não se abre. Porque eu creio num profeta que diz que é pecado você pescar, caçar e trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja. Exceto que não tenha. Mas como não vai ter?
Pode não ter igreja para congregar, mas você é a igreja. Veja, isso mesmo, ponha Deus em primeiro lugar. Muito bem, lembre-se, não fale, diz o profeta, não fale, ganhe algumas almas, seja lá o que você fizer, ganhe almas. Eu estou alegre de ver o nosso povo aqui esta manhã, o profeta dizendo, eu estou falando também, eu estou alegre em ver o povo aqui nesta manhã. Nenhum deles é em pobreza, que eu saiba, porque pobre é o que não tem Cristo, você tem Cristo. Você pode não estar lá em cima, num patamar social, acima da maioria, se equiparando a faturamento de empresas, e salários e tudo, mas você é rico, você tem Cristo. Por isso ele diz isso. Veja, nenhum deles é em pobreza que eu saiba. Todos usando boas roupas, e vocês são limpos, gente com aparência de inteligente. Eu fico tão agradecido a Deus por saber que vocês são assim. Aleluia, gente com aparência de inteligente, irmão Paulo. Aí ele diz assim, amigos, eu vim aqui, amigos, no tempo, durante a depressão, durante aquele tempo de depressão que teve lá, lembrando se eu vinha aqui num tempo de depressão, quando eu pregava de macacão, e eu andava milhas aqui, atravessava a região sem comida suficiente, e eu sei, isso mesmo, eu lembro disso. E Deus nos abençoou e estamos gratos a Ele, veja. Quando eu estava lendo isso aqui, irmã Noemi, eu comecei a pensar, irmão Paulo, irmão Adriano, irmão Oséias, eu comecei a pensar em nós. Nós somos um povo que tem uma história de superação até mesmo. Eu lembrei do irmão Paulo, 4 horas da manhã, tomando o ônibus, tomando o trem para ir aos cultos em Porto Alegre. É verdade ou não é? Esse Deus que te sustentou lá, te sustenta aqui. Aleluia. Eu lembrei do irmão Oséias, quando nós vínhamos de Porto Alegre, com chuva, e o senhor e a sua esposa ainda não tinham o Arthur, e vocês ali do lado de motinho, frio, e eu parar meu carro, um Passatinho, irmão Ronaldo, Passatinho velho, mas Deus ali dentro, agradecendo a Deus. Eu parei o Passatinho e falei, irmão, põe a irmã aqui dentro. A irmã está com frio, põe ela aqui dentro. Já com 6 ou 7 dentro do carro. E aí o irmão Oséias parar e ainda colocar mais a esposa ali dentro, lá atrás, junto com a irmã Nayara, Andressa, a irmã Zilda, as irmãs lá atrás. E o irmão vinha na chuva. Era um tempo de depressão. Mas era um tempo grande na nossa vida. Deus estava nos formando para ser o que somos hoje. Quando eu li essa mensagem, eu lembrei, irmão Paulo. O senhor levava até o seu lanchinho para cuidar do diaconato lá. Quem tem, tem. Quem não tem, não adianta empurrar, manevelar. Lembrei, irmão Adriano, nós lá, prêmiozinho, orando um pelo outro, pastor, irmão, eu na época diácono, irmão Adriano disse assim, irmão, ora aí que eu não sei se eu chego em casa. Isso que o meu carro era gás ainda. E hoje Deus tem nos abençoado. Não tem um daqueles que estavam lá, que guerrearam e venceram, que não estão abençoados hoje. Então essa escritura é para nós. Eu lembro, irmã Noemi, de nós, andando, empurrando o carro. Nós fazíamos um racha para abastecer o carro. Eu, a irmã Noemi, a irmã Nair, para fazer campanha. Abastecia no cheque para 30 dias, encheu o tanque para levar, para nós não faltarmos culto, para nós evangelizarmos. Então hoje vamos curtir o que Deus deu para nós, vamos agradecer, vamos ser felizes, irmão, vamos contentar com o que nós temos hoje. Hoje o irmão Adriano, né, irmão Adriano abençoado, a irmã Esther,
Não sabe, eu pergunto, teve uma época que eu perguntava, onde está o irmão Adriano? Onde o irmão Adriano e a irmã Esther estão hoje para não achar eles? Em qual casa eles estão? Ah, eu não sei, está em Gravataí, acho que está lá no Erval, acho que está, não sei. E no entanto, quando conhecemos, fazendo isso, eles pagaram um aluguel. Tem que glorificar a Deus. Lembra, irmã Leonie, irmão Flávio, Fosquinho, empurrando. E hoje, como que vocês andam? Lembra? Irmã Rose mesmo. Lembra onde a senhora morava? Onde a senhora mora hoje? Irmão Paulinho, mesma coisa. E assim vai, irmão Ronaldo. Deus tem nos cuidado. E Ele vai continuar cuidando, porque Ele ama aquele que tem posição. Vocês têm posição. Aleluia. Veja, para nós encerrarmos aqui. Eu vim aqui num tempo, durante a depressão, que eu pregava de macacão. Andava milhas aqui, atravessava a região, sem comida o suficiente. Eu sei, eu lembro disso. Eu lembro nós de bicicleta, vindo do Mão Celso de bicicleta. Mão Celso andava contando os carros na rua. Tinha desejo de ter o carro que ele tem hoje. Mas já está na hora, já Deus dá um novo para ele. E Deus vai dar. Mas nós vinha, brincando. Eu, Manair me dava carona. Às vezes eu dava carona para ela. Mão Celso atrás, a irmã Noemi. Chegava suado, mas abençoado. Aleluia, é bom ser grato. Veja, eu me lembro disso, e Deus nos abençoou, e nós estamos gratos a Ele, veja. Mas esta manhã, veja, como vocês se parecem diferentes esta manhã. Eu estou agradecido por isso, você também, mas nunca deixe fazê-los parar. Lembre-se de onde venho. Do alto, irmão. Isso veio do alto, que foi abençoado sobre vocês. Lembre-se de onde venho, do alto, e ganhe uma alma. Lá, isso durará para sempre. E talvez a maior parte de vocês, provavelmente tem uma continha no banco em algum lugar. Mensagem do livro da vida do Cordeiro 54. Provavelmente, eu vou ler de novo. Provavelmente, uma boa parte, a maior parte de vocês, provavelmente tem uma continha no banco em algum lugar. E eu estou alegre por isso. E que Deus abençoe isso ricamente mesmo. Mas não deixe isso atrapalhar vocês de ganharem uma alma. Isso mesmo. Mantenham as almas em primeiro lugar. Você já está no seu posto de dever. Vamos ganhar almas. Você tem para dar, porque Ele tem nos sustentado. Amém? Deus abençoe a todos. Descobri isso, que felicidade não consiste em quantos bens do mundo você possui, mas sim em ser agradecido pela porção que cabe a você. E aí de novo, a Bíblia dizendo, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aqui está exortando a ser contente com o que tem. Esse ser contente é aproveitar o que tem. É desfrutar do que tem. Amém? Isso que eu quis dizer, para de ser miserável. É quando você tem condição de fazer algo e não faz. Não desordenar a vida de ninguém, mas ter o vosso costume sem avareza, contentando com aquilo que você tem.
Seja feliz com a porção que Deus te deu. Desfrute disso. Deus deu para você desfrutar. O amanhã não pertence para nós. Amém? O irmão Miqueias chegou bem, graças a Deus. Ontem à noite falei com ele. O irmão Miqueias manda uma saudação para a igreja. Ele está lá em São Paulo já. Deus abençoe, irmão Miqueias, sua esposa, sua família. E dê o nosso abraço aí ao pastor Marcos Elias, companheiro. Talvez em agosto estaremos juntos no encontro em Goiânia. Veja, a irmã Adriana, o irmão Jairo, Deus abençoe, estão acompanhando ali. A irmã Maria, o irmão Alcemir, a irmã Jéssica Nunes, Maristela Oliveira, Ronaldo Clark, Wagner Oliveira, irmão Wagner, está trabalhando, mas acompanhando lá. A Jéssica Duarte, Deus vai fazer uma obra nessa família Duarte aí, eu estou crendo nisso. Deus vai começar a fazer uma obra nessa família. Enquanto José estava no Egito, o Egito prosperava. E essa família tem um José aí, chamado Celso, que está na posição dele há anos. E através dele, Deus vai começar a tratar com essa família Duarte aí. Pode crer nisso. A irmã Janete e o pastor Sérgio Lino estão acompanhando lá da Inglaterra, né? E manda uma saudação para a igreja. Nós também mandamos a nossa, irmã. Deus abençoe vocês pelo carinho que vocês têm tido com esta igreja. E estamos aqui à disposição. A hora que vocês puderem vir aqui no Rio Grande do Sul, eu quero ter o prazer de receber o pastor Sérgio Lino aqui e pregar para nós aqui, ter um bom tempo conosco. E a igreja crê nisso, né, igreja? Que vai acontecer. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém?